Paz seja convosco, meus irmãos. Tenham uma boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei qual é o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas nós estamos aqui gravando mais uma aula hoje para a glória de Deus. E essa semana nós vamos falar sobre a supremacia de Deus. Então a gente vai descobrir o que é a supremacia de Deus e como ela se comprova através da palavra do Senhor. Mais uma vez, nós estamos usando esse livro que fala dos atributos de Deus, do A.W. Pink. Esse é o livro que nós estamos usando. Algumas irmãs adquiriram, outras infelizmente nós não conseguimos por conta da livraria, né, que nós não tínhamos em estoque. Mas assim que aparecer, eu vou avisando para os irmãos, para outras pessoas poderem adquirir também e acompanhar através do livro. Mas quem não tem problema, a gente disponibiliza o material lá em PDF nos grupos ou nas aulas presenciais, conforme nós já estávamos fazendo, tá bom? Vamos orar então para começarmos? Espírito Santo, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos juntos aqui, Senhor. O teu reino não para de avançar, a tua obra não para de crescer, o teu conhecimento enche a terra. Nós te pedimos, Espírito de Deus, nos dá sabedoria e graça para explorarmos e conhecermos, ó Deus, aquilo que ainda nos é oculto, mas que está disponível para que nós conheçamos. Espírito de Deus, abre a nossa mente, pedimos que o Senhor manifeste em nós nesse dia sabedoria e conhecimento, que tua glória se manifeste e se revele a nós através da tua santa e poderosa palavra, viva e eficaz. Te adoramos, te engrandecemos e te glorificamos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então? Nós vamos começar a nossa videoaula de hoje, trazendo um pouquinho à memória as coisas que nós já vimos até aqui. Nós não vamos fazer uma revisão extensa, nós vamos fazer uma revisão simples daquilo que nós já vimos até agora. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre o que são os atributos de Deus, sobre atributos comunicáveis, incomunicáveis, sobre imanência, transcendência. Se você estava com a gente lá na nossa primeira aula, você tem aquele material, aquela folhinha onde está explícito lá tudo direitinho sobre o que são os atributos, por que devemos estudá-los, qual é a maneira correta de estudá-los, o que é imanência, o que é transcendência, o que são atributos comunicáveis, incomunicáveis. Se você não esteve conosco nessa primeira aula e quer ter acesso a esse material, você pode me procurar, eu tenho aqui disponível para passar para os irmãos, para que todo mundo possa entender e compreender o que são os atributos de Deus. O primeiro atributo que nós vimos foi a solidão de Deus, que não se trata de uma solidão emocional, né? De tristeza, de solidão, mas se trata de essência, a essência de Deus. Deus em sua essência é inigualável, é incomparável, não há um Deus que seja maior do que o nosso Deus, né? Depois disso, nós vimos os decretos de Deus, estes que são tudo aquilo que existe, acontece e ainda vai acontecer. Tudo isso já foi decretado pelo Senhor desde a eternidade. Nada pega Deus de surpresa, né? Todas as coisas foram decretadas por Ele. E por último, na semana passada, na nossa primeira videoaula, nós vimos o conhecimento de Deus, ou seja, a sua onisciência. Nós falamos um pouquinho sobre o fato do nosso Deus ser imanente, ser um Deus que nos conhece, que nos sonda, que sonda os nossos corações, que sonda os nossos pensamentos, que conhece o nosso sentar, o nosso andar, o nosso falar. Lá baseado em Salmo 139, ele diz que a palavra ainda não me chegou à boca, mas o Senhor já conhece. Então, o pleno conhecimento de Deus sobre todas as coisas foi o que nós vimos na semana passada. Então, como é que a gente deve se relacionar com o Senhor, tendo como base aquilo que nós já aprendemos até agora? Com temor e reverência, primeiramente, sabendo que Ele é um Deus que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa reverência, de todo o nosso temor e respeito. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno da nossa devoção, Ele é digno de tudo. Nós nos achegamos a Ele somente pelo fato de que Jesus nos libertou e nos possibilitou, Ele nos abriu esse novo e vivo caminho através do seu sangue. É por causa de Jesus que nós temos a possibilidade de nos achegar ao Deus Supremo, ao Deus eterno e imortal. Então nós nos achegamos a Ele com temor e com reverência, com respeito.
E em segundo lugar, também com segurança, porque sabemos que nós não seremos repelidos por ele, nós não seremos expulsos da presença dele. A Bíblia diz que ao quebrantado ele não desprezará, ele nos ama e ele está conosco, ou seja, ele é um Deus que transcende todos os deuses e toda a criação, e também é o Deus que está conosco, é o Emanuel. Amém? E essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a supremacia de Deus. O que vem a ser supremacia? A palavra supremacia significa total e incontestável superioridade. Então, a gente vai entrar um pouquinho naquilo que diz respeito à transcendência de Deus, ao fato dele transcender toda a sua criação, ao fato dele ser maior e incomparável à sua criação. Amém? Então, aqui eu vou trocar a tela. Nós vamos entrar aqui no nosso texto, esse texto que eu vou disponibilizar para os irmãos lá nos nossos grupos, né? O grupo da igreja, o grupo de mulheres, o grupo grupo da escola bíblica. Então, eu vou disponibilizar esse material lá em PDF, junto com o link para o vídeo que a gente está gravando aqui agora, tá bom? Então, vamos começar a nossa leitura e explicação do nosso texto de hoje? A supremacia de Deus. Numa de suas cartas enviadas para Erasmo, Lutero disse: as tuas ideias sobre Deus são humanas demais. Provavelmente Erasmo se ofendeu com aquela censura, porém foi mais do que merecida. Então, quem é esse Erasmo que o autor cita aqui no começo, né, do nosso texto, o autor do livro, o A.W. Pink? Ele fala de Erasmo, e eu fui pesquisar quem era Erasmo, né? Porque o Lutero a gente já conhece, mas Erasmo é a primeira vez que eu havia ouvido falar. E Erasmo era também um homem que fazia parte do clero da Igreja Católica nessa época da Reforma Protestante. Foi alguém que também fez parte não sei se rebelião é a palavra certa, mas da renovação, né? Que aconteceu na igreja através da vida de Lutero. E Erasmo também estava ali nesse gancho, porém, dentro da teologia de cada um seguiu meio que para um lado. Erasmo tinha um lado mais humanista, de ver a Deus, de ver a palavra de Deus, como se Deus dependesse do homem, ou como se Deus precisasse do homem para cumprir os seus desígnios, colocando mais ou menos que Deus e o homem num mesmo patamar de poder. E Lutero não, Lutero já tinha a visão de que Deus é maior, de que Deus é supremo, de que Deus é infinitamente maior do que as suas criaturas. Por esse motivo, Lutero se viu na obrigação de chamar a atenção de Erasmo sobre as suas ideias humanas demais com relação a Deus. Na antiguidade, Deus queixou-se a um Israel apóstata. Você pensava que eu era igual a você. Salmo 50, versículo 21, a parte B do versículo. Os homens imaginam que o que move a Deus são sentimentos e não princípios. Supõem que a sua onipotência é ficção, a tal ponto que Satanás frustra os seus desígnios por todos os lados. Acham que se ele formulou algum plano, deve ser como o deles, constantemente sujeito à mudança. Declaram abertamente que, seja qual for o poder que ele possui, deve ser diminuído para que não invada o campo do livre-arbítrio humano e o reduza a uma máquina. Rebaixam a obra expiatória, ou seja, a obra de Cristo na cruz, a qual de fato redimiu a todos aqueles pelos quais foi feita, fazendo dela um mero remédio que as almas enfermas pelo pecado podem usar se quiserem fazê-lo, e enfraquecem a invencível obra do Espírito Santo, reduzindo-a a um oferecimento do Evangelho, que os pecadores podem aceitar ou rejeitar a seu bel prazer. Para a gente entender direitinho o que ele está falando aqui, eu queria que você abrisse junto comigo, ou se você não está com a sua Bíblia agora, você abre aí se você tiver, né, com a sua Bíblia, no livro de Salmos, no verso 50. Apesar de nós destacarmos a parte B do versículo, vamos ler o verso 50, o verso 20 todo. Diz assim: Tu sentas para falar contra o teu irmão. Verso 21. Tu tens feito essas coisas e eu me calei. Na verdade, até esse daqui também faria parte. Olha só, vamos a partir do 18. Quando vês um ladrão, tu gostas dele e te associas com os adúlteros. Abres a tua boca com perversidade e a língua arma traição. Tu sentas para falar contra o teu irmão, difamas o filho de tua mãe.
Tu tens feito essas coisas e eu me calei. Na verdade, pensavas que eu era como tu. Mas eu te interrogarei e colocarei tudo na sua presença. Deus está cobrando de Israel uma postura que eles deveriam ter mediante o fato de eles conhecerem a Deus e terem recebido de Deus as leis para que se tornassem uma nação diferente das demais nações. Porém, eles começaram a se associar com ladrões, eles começaram a se associar com adúlteros, a trair os outros, a difamar os outros. E aí, pelo fato de que Deus não os puniu imediatamente, mediante ao seu pecado, eles achavam que Deus estava sendo conivente, ou até mesmo que Deus fosse igual a eles. E aí, é por isso que o A.W. Pink cita essa parte B do versículo aqui, onde ele fala que vocês pensavam que eu era como vocês. E de fato, muitas vezes, muitos de nós pensamos que Deus é igual a nós, que Deus se move por seus sentimentos, que Deus está movido porque Ele ama hoje, amanhã Ele não ama, tal como uma pessoa normal. Já pensou se Deus, de repente, mudasse de opinião com relação a nós? Já pensou se de repente amanhã Deus virasse para nós e fala, não amo mais vocês. Quero agora que vocês se virem aí vocês mesmos. A Bíblia diz que a terra seria consumida imediatamente se o Senhor voltasse os olhos contra nós. Então, Deus não é dessa forma. Deus não age dessa maneira. Os sentimentos de Deus por nós não são humanos como os nossos sentimentos de uns para os outros. O sentimento de Deus ou as características de Deus, elas são de acordo com os seus princípios, elas são de acordo com os seus decretos, elas são perfeitas e imutáveis. Deus não está sujeito ao sentimentalismo, Deus não está sujeito a Satanás, a ponto de Satanás poder frustrar os seus planos, a ponto de Satanás poder impedir que seus planos continuem. Um exemplo disso, lá no livro de Atos, nós vemos sobre a igreja perseguida, que quanto mais se enfurecia a perseguição contra a igreja, mais o reino de Deus avançava, quanto mais os discípulos, os apóstolos ou aqueles novos convertidos precisavam fugir para outros locais fora de Jerusalém, a fim de se esconder dos judeus, a fim de se esconder daqueles que estavam a fim de apanhá-los ou prendê-los, quanto mais eles fugiam, mais se espalhava o reino de Deus. Ou seja, até quando Satanás intenta paralisar o reino de Deus, ele acaba colaborando para que o reino de Deus avance ainda mais. Ou seja, Satanás também está debaixo do comando de Deus. Quando nós falamos que Satanás tem poder de frustrar os planos de Deus, nós estamos basicamente dizendo que Satanás e Deus estão no mesmo patamar de poder. Mas lembra lá quando nós vimos sobre a solidão de Deus? Não há ninguém que esteja no mesmo patamar de poder. Deus é o dono, Deus é o cabeça, e debaixo do cabeça todo mundo é cauda. Não tem outra cabeça embaixo da cabeça. Embaixo da cabeça, todo o restante se submete à cabeça. Então, Deus é aquele que coordena, Deus é aquele que comanda, Deus é aquele que decreta, Deus é aquele que ordena e que manda que as coisas aconteçam. E, inclusive, o agir do inimigo das nossas almas também está debaixo do decreto e da ordem de Deus. Quando Deus diz faça, ele faz. Quando Deus diz pare de fazer, ele para de fazer. Porque ele também está sujeito às ordens de Deus, assim como toda a criatura, toda a criação do universo. E aí ele continua falando que os homens declaram esse fato de que Deus é igual ao ser humano ou igual à sua criatura para não infringir o livre-arbítrio humano, né? Para, com isso, dar vazão ao fato de que o homem é livre em suas escolhas, que o homem é livre em suas posições, quando nós sabemos que só existem duas escolhas possíveis. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Satanás. Não há um lugar onde o homem fala, não, aqui eu sou livre, aqui eu não sirvo a ninguém. Quando eu sirvo a Satanás? Quando eu sirvo a minha carne. Quando eu não me submeto a Deus, quando eu sou escravo. A Bíblia diz que antes de nós conhecermos, antes do Senhor nos resgatar, nós éramos como mortos. Nós éramos escravos dos nossos desejos, das nossas ambições, dos nossos desejos pecaminosos. Porém, quando o Senhor nos salvou e nos resgatou, Ele nos livrou da tirania das nossas vontades. Nós não somos mais obrigados a servir a nós mesmos, ou aos nossos desejos, ou às concupiscências da nossa carne. Agora nós temos a liberdade de andar a serviço do Senhor, mas entenda que essa liberdade também é uma liberdade regrada.
A graça, ela não é bagunça. A graça, ela não é balbúrdia. A graça também tem regras. Para que eu possa dizer que eu ando na graça de Deus, para que eu possa dizer que eu ando segundo a vontade de Deus, eu preciso andar segundo a vontade de Deus. Então não é a minha vontade, não é a vontade de Satanás, não é a vontade da minha carne, e é a vontade de Deus, que passa a ser o quê? A minha vontade. Então, quando eu digo que eu sou livre, é porque eu sigo a vontade de alguém que é superior a mim, e ele é tão superior a mim que ele imprimiu em mim a vontade dele. Então, quando eu oro, eu não estou orando para que Deus faça a minha vontade. Eu preciso chegar num lugar de oração onde a minha vontade e a vontade de Deus, ou melhor, onde a vontade de Deus e a minha vontade se entrelaçam e se tornam uma vontade só. Então, a partir de qual momento que nós podemos declarar que somos livres, completamente livres? Essa liberdade não existe. Essa liberdade do livre-arbítrio, essa liberdade que o homem faz porque ele é livre para escolher, não. Quando nós não conhecemos a Cristo, nós estávamos debaixo da tirania das nossas vontades. Nós nascemos debaixo do pecado e agíamos conforme o tirano da vez ordenava. Se pecávamos, claro, conscientes de que estávamos pecando, mas sabendo que nós não éramos livres ali. Nós éramos escravos da nossa carne, escravos do pecado, escravos de Satanás. Do pecado que nos subjugou no momento em que Adão e Eva pecaram. Aquele pecado que entrou no mundo naquele momento é o pecado que subjuga toda a humanidade. A Bíblia diz que todos os homens nasceram debaixo do pecado e estão debaixo da ira de Deus. A menos que o próprio Deus resolva resgatá-los, a menos que o próprio Cristo resolva tirá-los debaixo dessa tirania e trazê-los para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, não estamos saindo das trevas para ir para um lugar de aqui eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero. Não. Eu estou saindo do império das trevas e indo para o reino. Ou seja, no reino há regras. No reino há um rei. Então a graça ela não é para ser levada de qualquer maneira. No reino do rei há regras para serem seguidas. Então a minha liberdade está no fato de que a vontade de Deus e a minha vontade coincidem. E aí sim eu vivo em liberdade para viver tudo aquilo que Deus planejou para mim, tudo aquilo que é a vontade do Senhor para nós. Amém? O Deus desse século não se assemelha mais ao soberano supremo das Escrituras Sagradas, mas é uma ficção criada pelo homem, uma invenção do sentimentalismo romântico. Os idólatras do lado de fora da cristandade fazem deuses de madeira e de pedra, enquanto os idólatras de dentro da cristandade fabricam um Deus extraído das suas mentes carnais. Na realidade, não passam de ateus, pois não existe outra alternativa senão a de um Deus absolutamente supremo ou nenhum Deus. Um Deus cuja vontade é impedida, cujos desígnios são frustrados, cujo propósito é derrotado, nada tem que se lhe permita chamar deidade. E longe de ser digno, objeto de culto, só merece desprezo. Ou seja, para que os homens não tenham que se submeter ao Deus da Bíblia, ao Deus que diz faça isso, faça aquilo, ao Deus que fala assim, que é amor, que é graça, que é perdão, que é misericórdia, que é bondade, mas que também é justiça, que também é ira, que também manda para o inferno aqueles que estão destinados ao inferno. Para as pessoas não terem que se submeter a um Deus que tem todas essas características em sua plenitude, elas inventam um Deus em sua mente e passam a adorá-lo e a cultuá-lo como se fosse o Deus da Bíblia. Só que, esse Deus que é inventado na nossa mente se assemelha aos deuses de madeira e de pedra dos idólatras que estão fora da cristandade. Até que ponto nós deixamos de ser idólatras? Nós só deixamos de ser idólatras quando nós compreendemos quem é o Deus das Escrituras, qual é o Deus que nos salvou, qual é o seu propósito, quais são os seus atributos, e eu passo a adorá-lo por isso. E a recebê-lo por isso, inclusive pelas coisas que eu não entendo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós viveremos pela fé, que o justo vive pela fé. Só que a gente tem uma tendência a levar isso só para o lado material. O justo vive pela fé. Então, quando acabar o dinheiro, eu tenho fé, então eu vou receber mais. O justo vive pela fé. Quando eu ficar doente, então Jesus vai me curar. Amém. Ele vai.
Mas viver pela fé também significa que quando eu não compreendo algo de Deus, ou quando eu não entendo o porquê ou o motivo pelo qual Deus está fazendo aquilo que Ele está fazendo, eu continuo adorando, eu continuo me submetendo. Por quê? Pela fé. Porque eu sei que os pensamentos dele são maiores do que os meus, porque eu sei que ele é infinitamente mais sábio do que eu, e porque eu sei que ele está no controle de todas as coisas. Então eu não me apavoro, eu não estremeço, eu não diminuo o meu culto ao Senhor, eu não diminuo a minha devoção ao Senhor simplesmente porque tem algo que eu não entendo, não. Eu continuo fazendo pela fé. Até que ele me revele o que está fazendo, ou até que os próprios acontecimentos revelem aquilo que Deus estava fazendo aqui no começo. Amém? Então isso também é viver por fé. O justo viverá pela fé. Então é em todos os sentidos. Amém? A distância infinita que separa o Todo-Poderoso Criador das mais fortes criaturas é um argumento em favor da supremacia do Deus vivo. Ele é o oleiro e elas nas suas mãos são apenas barro que pode ser modelado para formar vasos de honra ou pode ser despedaçado, Salmo 2,9, como ele quiser. Se todos os habitantes do céu e todos os moradores da terra se juntassem numa rebelião contra ele, não lhe causariam qualquer perturbação. Tão pequena e impotente é a criatura para afetar o Altíssimo que as próprias Escrituras dizem que quando os príncipes gentílicos se unirem com Israel apóstata para desafiar Jeová e o seu ungido, aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Eu queria ler com vocês o versículo 4 e o versículo 9 do Salmo 2, que diz assim no 4. Aquele que está assentado nos céus. Não, vamos ler a partir do 1. Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos, dizendo ao Senhor e ao seu ungido. Rompamos suas correntes, livremo-nos das nossas algemas, ou seja, vamos romper com suas leis. Vamos romper com aquilo que nos aprisiona, vamos romper com a mentalidade judaico-cristã. Vamos romper com os preceitos de Deus, isso a palavra diz que as nações estão dizendo. E aí olha a reação de Deus no verso 4. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. E no verso 9, tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Ou seja, quando as nações se levantam contra o ungido do Senhor, quando as nações se levantam contra o conselho do Senhor, o Senhor entra em desespero, o Senhor começa a dizer, pronto, agora meus planos vão ser frustrados? Não. A Bíblia diz que ele ri, que ele zomba das nações. Tão poderoso, tão grande é o nosso Deus, acima de toda a criatura e de toda a criação. Nas suas mãos, as nações são como barro que ele modela para fazer o que ele quer. Que ele faz da maneira como ele quer. Ele está no controle da história. Quem coordena a história não é o Bolsonaro, não é o Donald Trump, não é fulano A, fulano B, não é o Lula, não é ninguém. Quem coordena a história é o Senhor. Aliás, me vem um versículo à mente agora. No livro de Daniel, a palavra do Senhor diz que é ele quem levanta os reis e é ele quem depõe os reis. Então, se o povo vota em A ou vota em B, quem coordena também essa votação é o próprio Deus. Ele coloca lá quem ele quer e ele tira de lá quem ele quer. Se ele resolver punir uma determinada nação, levantando um rei mau, cabe a nós, como igreja, orarmos e interceder para fazer a diferença. Não amaldiçoar, porque não é esse o nosso papel, mas é orar pelo lugar onde nós estamos, para que este lugar prospere. As Escrituras afirmam clara e positivamente a absoluta e universal supremacia de Deus. Veja 1 Crônicas 29, 11 e 12. Vamos ler essa referência, olha só. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Olha o 12. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Dominas sobre tudo
e há força e poder na sua mão. Na sua mão está a exaltação e o fortalecimento. Ele dá uma ênfase no texto aqui, ele vai dizer assim, ó, observe que o texto diz dominas agora e não diz dominarás no milênio. O reino de Deus, ele já está acontecendo. É claro que não da maneira como ele será no milênio, né? Não da maneira como a palavra de Deus descreve que será no milênio quando o reino for entregue completamente nas mãos do Senhor Jesus. Mas, mesmo agora, quando a Bíblia diz que o mundo jaz, que o mundo morre no maligno, que o príncipe das trevas é o príncipe deste mundo, o rei, lembra? Monarquia, como é que funciona? Primeiro vem o rei, depois vem o príncipe. O rei dos reis, o Senhor dos senhores é o Deus de Israel, é o Deus da Bíblia. O príncipe desse mundo pode ser Satanás, pode ser seus demônios, o mundo pode jazer no maligno, mas o rei que coordena, que dá a ordem, que está assentado num alto e sublime trono, esse ainda é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a terra, o desejado das nações, o aguardado, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que faz todas as coisas conforme o seu desejo, conforme a sua vontade, para a glória do seu próprio nome. Perante ele, presidentes e papas, reis e imperadores são menos do que gafanhotos. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? É aquela passagem, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós, né? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó 23, deixa eu ver se eu anotei sempre, não. Jó 23, 13. O Deus das Escrituras não é um falso monarca, ou seja, não é um falso rei, nem um soberano imaginário, uma história que nós inventamos da nossa cabeça. Mas ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tudo o que ele designou fazer, ele faz. Jó 42, 2, Salmo 115, 3. Por quê? Porque não há sabedoria nem inteligência e nem conselho contra o Senhor. Vamos ler essa passagem de Jó 42, 2? A palavra do Senhor diz bem assim, ó. Eu marquei bem em cima aqui, ó. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olha o que Jó fala a respeito do Senhor. Eu sei que você pode fazer qualquer coisa e nada daquilo que você intentou fazer pode deixar de acontecer. Porque é Ele quem coordena, é Ele quem manda, e nele não há sombra e nem variação. Não é que ontem Ele falou, vou salvar a família de fulano, de Beltrano, e hoje Ele falou, não estou mais afim, não. Não, aquilo que Ele determinou é aquilo que vai acontecer. Amém? A Bíblia retrata vividamente a supremacia de Deus sobre todas as obras das suas mãos. Agora ele vai falar sobre a supremacia de Deus sobre a criação também, não só sobre nós seres humanos, mas sobre tudo aquilo que ele criou. Deus ama o mundo, irmãos. Quando eu digo o mundo, eu não estou falando do sistema do mundo, mas aquilo que ele criou com suas próprias mãos, os animais, as árvores, a natureza, o vento, a chuva, os mares, ele ama. Quando a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo, não está falando só de pessoas, está falando do cosmos. Está falando de tudo aquilo que ele criou, porque a cada momento que ele terminava de criar, ele olhava e via, isso é bom. Criou a lua, isso é bom. Criou as estrelas, isso é bom. Criou o sol, isso é bom. Criou as plantas, isso é bom. Os peixes do mar, isso é bom. Deus não abandonou a sua criação. Apesar dela ter sido amaldiçoada por causa da entrada do pecado, Deus não abandonou o cosmos. Ele continua amando a sua criação. Ele continua amando aquilo que ele fez e continua achando que é bom. O sistema do mundo, o sistema de Satanás, ele é mau, porque ele jaz no maligno, ele vem do maligno, ele é mau. Mas o cosmos, aquilo que Deus criou é bom. Nós, como cristãos, precisamos também nos preocupar com a criação de Deus. Com os animais, com onde nós descartamos o nosso lixo, aquilo que nós comemos, com aquilo que nós fazemos no mundo de Deus. Porque o mundo pertence a Deus. A natureza é de Deus. Aquilo que é formado, aquilo que se fez, pertence a Ele. Como nós, que fomos colocados no universo para cuidar disso, como é que nós temos que cuidar? Então agora ele vai falar sobre a supremacia de Deus sobre a criação. E aí ele vai citar, dizendo assim, ó, por sua vontade ele dividiu o mar vermelho. Êxodo 14, 15.
A terra abriu a boca e os rebeldes carregados de culpa foram tragados vivos pelo abismo. Números 14. A sua ordem, o sol se deteve, Josué 10, e noutra ocasião voltou 10 graus no relógio de Acás, Isaías 38:8. Para exemplificar sua supremacia, mandou os corvos levarem alimentos a Elias. Fez o ferro flutuar em 2 Reis 6:5-6. Manteve mansos os leões quando Daniel foi lançado na cova dessas feras, Daniel 6:1. Fez o que o fogo não queimasse os 3 hebreus na fornalha, Daniel 3:8. Assim, tudo que o Senhor quis, ele fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. O Senhor é supremo, é soberano sobre a criação também. O perfeito domínio de Deus sobre a vontade dos homens também demonstra sua supremacia. Ele endureceu a Faraó, ele usou Satanás para incitar Davi a levantar o censo, usou o rei da Babilônia como seu servo para punir seu povo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. A tudo quanto quer, ele o inclina. Deus tem o controle sobre as nações da terra e sobre os governos das nações da terra. Mas poderíamos contestar, não lemos na Bíblia sobre como os homens desafiavam a Deus e resistiam à sua vontade, menosprezavam suas advertências e exortações? Certamente que sim. E isso anula a supremacia de Deus? Se anula, então é evidente que a Bíblia se contradiz. Todavia, isso não pode ser. A objeção se refere simplesmente à iniquidade do homem em rebelião contra a palavra de Deus escrita, ao passo que mencionamos acima o que Deus propôs em si mesmo. A regra de conduta que ele nos dá para seguirmos não é cumprida perfeitamente por nenhum de nós. Os seus conselhos eternos são realizados nos mínimos detalhes. O que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que apesar de Deus governar tudo, há muitas passagens na Bíblia em que os homens resolveram fazer coisas que iam contra aquilo que Deus havia dito. Só que o fato desses homens se rebelarem contra a palavra escrita de Deus não significa que eles estão mudando o caráter de Deus. É como hoje. Vamos colocar um exemplo que acontece hoje. Talvez você já tenha passado por isso. Alguém vira para você e diz, ou você já leu em algum outro lugar, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia foi escrita por homens, que o que está escrito na Bíblia tanto faz como tanto fez, é apenas um livro qualquer, a palavra de Deus é um livro qualquer, não é a palavra de um Deus supremo, não é a palavra de um Deus soberano sobre toda a terra, é apenas um livro qualquer que foi escrito por homens. Ok, as pessoas têm o direito de pensar assim. Porém, o fato delas pensarem dessa forma não muda em momento nenhum ou de maneira nenhuma a verdade e o fato de que esta palavra, esta Bíblia, isso que nós empunhamos em nossas mãos e fazemos de objeto de estudo aqui aos sábados e durante a semana também quando você faz a sua leitura da Bíblia, é a palavra do Deus vivo, é a lei. É aquilo que diz que precisa ser feito, é aquilo que ordena como deve ser feito, e é aquilo que diz o que acontece se for feito, se não for feito, e é aquilo que determina, ou melhor, que determina não, que já determinou como é que as coisas vão terminar. A rebelião dos homens, o desejo do homem de rebelar-se contra Deus ou de negar a Deus não muda em momento nenhum a deidade de Deus, a divindade de Deus. Aquilo que ele determinou, os seus conselhos foram determinados por ele mesmo e nele mesmo. Então, o fato do homem, de repente, dizer eu não creio na Bíblia, não muda que a Bíblia, não muda o fato de que a Bíblia é a palavra do Deus vivo, entende? Não muda o fato de que a Bíblia é a verdade incontestável, de que o que está aqui é e o que está aqui não é, e enfim, isso aqui é aquilo que Deus fala, é a regra para todo homem e mulher que quer ter uma vida com Deus e que quer conhecer a Deus. Tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus foi revelado através da sua palavra, para que nós pudéssemos conhecê-lo e sermos salvos através da sua graça. O Novo Testamento afirma com igual clareza e firmeza a absoluta e universal supremacia de Deus. Em Efésios 1:11 diz que ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. A palavra grega traduzida por faz significa fazer eficazmente. Os homens podem gabar-se de serem agentes livres com vontade própria e de que têm liberdade de fazer o que querem, mas as Escrituras dizem aos que se gabam, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal e tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos, ao invés disso deveriam dizer
Se o Senhor quiser, faremos tal e tal coisa. Tiago 5,13. E essa palavra é tão real e tão verdade. Eu me lembro de antes da pandemia, né, começo de 2020, antes de entrar toda essa loucura de coronavírus e tudo mais, até final de 2019, nós tínhamos tantos planos de repente fazer tantas coisas, de conhecer vários lugares, de vários projetos, até mesmo a igreja do Senhor, tantas igrejas que tinham planos de fazer grandes congressos, grandes ajuntamentos, a fim de que muitas pessoas conhecessem ao Senhor, se voltassem para o Senhor, e Deus ordenou que tudo aquilo parasse. Ordenou que tudo aquilo, mesmo aquilo que seria feito em seu nome, para a glória do seu nome, ele falou, não, agora não vai fazer mais nada. Ou seja, nós tínhamos muitos planos, nós tínhamos muitas coisas por fazer, mas Deus tinha outros planos. E o que prevalece? É a nossa vontade ou é a vontade de Deus? É o nosso desejo ou é o desejo de Deus? Por isso que nós precisamos estar sempre, para evitar que nosso coração se frustre, estar sempre conectados à vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, compreendendo e entendendo qual é a vontade de Deus e sabendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E a nossa não é. Se quando a vontade de Deus e a minha vontade entram em conflito, o que está sobressaindo é a minha vontade, então significa que eu não estou conectado o suficiente com Deus. Porque a vontade de Deus, sendo Ele superior a mim, sabendo Ele de todas as coisas, ela tem que sobrepor a minha vontade. E a minha vontade e a dele tem que ser uma só, sendo que é a vontade dele que prevalece. Amém? Agora você pode dizer assim, Valéria, é muito fácil falar. Agora fazer que é difícil. Realmente, irmãos, não estou falando para você que é fácil. Não estou dizendo que a partir de amanhã eu já estou abrindo mão de todas as minhas vontades para fazer só a vontade de Deus. Não. Isso é um processo que ocorre em nós por meio do Espírito Santo e que faz parte da santificação, a qual todo cristão é exposto no momento em que recebe o Espírito Santo. A partir do momento que você recebeu a Cristo, você passou a ser morada do Espírito. Esse Espírito tem que começar a fomentar em nós a vontade de Deus, o desejo de Deus, aquilo que Deus quer, o caráter de Cristo, as mudanças da nossa mente, a mudança das nossas atitudes, a mudança do nosso caráter, as mudanças que precisam ser feitas. Nada disso é feito por nós mesmos. Nada disso é feito pela nossa própria vontade, nada disso é feito pelo nosso conhecimento, pelo esforço do nosso braço. Tudo isso é feito por obra do Espírito Santo de Deus em nós, de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E para a gente finalizar, o último parágrafo diz assim: aqui, pois, um lugar de descanso para o coração. Nossa vida não é nem um produto do destino cego, nem resultado do acaso caprichoso, mas todos os seus detalhes foram prescritos desde toda a eternidade e agora são ordenados pelo Deus que vive e reina. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem a sua permissão. Leia Provérbios 16:9 e Salmos 31:15. Que segurança, que poder, que consolo isso deveria levar ao cristão autêntico. Provérbios 16:9, a palavra do Senhor diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muitas vezes o meu coração planejou e planeja coisas que para mim são boas. São até coisas que para mim, na minha cabeça, trariam glória para o Senhor. Mas no momento em que eu começo a andar nesses caminhos, eu começo a perceber que Deus está me levando para lugares diferentes. Deus está me levando para outros lugares, que aí sim o nome dele será glorificado. Talvez não da maneira como eu pensava, talvez seja mais difícil do que eu imaginava, mas uma coisa é fato: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Se nós estamos tendo dificuldade de compreender a vontade de Deus para nós, se nós estamos tendo dificuldade de nos submeter à vontade de Deus, a qual já nos foi revelado, nós precisamos orar e pedir para que o Espírito de Deus nos ajude a sermos mais submissos ao Senhor. Portanto, descansa no Senhor e espera nele. Salmos 37:7. Eu queria finalizar com vocês, irmãos, lendo esse salmo. Eu não sei se é o 37 ou se é o 34. Eu vou pegar aqui a minha outra Bíblia, que eu tenho uma Bíblia aqui que eu faço leitura diária com ela, né? Que é a Bíblia que eu faço meu devocional. Então, geralmente algumas coisas que Deus vem falando comigo, eu anoto nela e aí isso vai ficando no meu coração. Deixa eu já deixar a nossa tela aqui, que é a tela onde nós vamos finalizar. Já estamos acabando a nossa aula.
fechar isso aqui. Amém. Então vamos lá. Eu queria só finalizar lendo esse salmo. Eu não vou ler o salmo todo não, para não tomar muito tempo, mas eu queria ler alguns versículos nos quais o Senhor falou comigo. Eu até compartilhei lá no nosso grupo de WhatsApp da Escola Bíblica, de leitura bíblica, né? Falando um pouquinho sobre esse Salmo 34. No versículo de número 4, ele diz assim, ó, Salmo 34, tá? Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Ele não decepciona porque ele não muda. Este pobre homem clamou ao Senhor e ele o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Amém? Que nós possamos nos esconder essa semana, não só nas nossas casas, não só atrás de máscaras, ou atrás de álcool em gel, ou por causa de um decreto humano, mas que nós possamos nos esconder sim, no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, porque a Bíblia diz que aqueles que o fazem, esses descansam. Descansa, pois, no Senhor. Eu quero finalizar com o verso 8 do Salmo 34. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Amém? Que nós possamos nos esconder e confiar no Deus Supremo, que está acima de toda e qualquer situação que nos é apresentada, de todo e qualquer governo que nos é apresentado, de toda e qualquer pessoa que nos é colocada diante de nós. Que nós possamos gastar mais tempo essa semana falando do Senhor do que de coronavírus, falando da glória do nosso Deus do que das dificuldades que estão se apresentando diante de nós. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor tem refrigério para as nossas almas, que o Senhor tem descanso no nosso coração. Vamos orar sobre isso? Vamos agradecer ao Senhor? Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos por esse tempo que passamos aqui diante da tua santa palavra. O Senhor está acima de todas as criaturas e de toda a criação. Nós nos refugiamos em ti. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é o nosso amigo em todo o tempo. O Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor é o Deus que sabe de tudo que se passa em nossos corações. O Senhor sabe do nosso medo. O Senhor sabe da nossa tristeza. O Senhor sabe das nossas inseguranças quanto ao futuro. O Senhor sabe, ó Deus, do nosso medo de faltar algo para nós ou para os nossos filhos ou parentes. O Senhor sabe, ó Deus, da situação em que está o nosso país. Mas eu creio que o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, e o Senhor rege as nações da terra, e o Senhor em breve virá em nosso socorro, e o Senhor colocará o seu basta quando essa for a sua vontade. Até lá, Senhor, ajuda-nos a viver aquilo que a tua palavra diz, que o justo viverá pela fé. Eu creio pela fé, Senhor, ainda que meus olhos não vejam, que o Senhor sabe, que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor está assentado no alto e sublime trono e que sabe aquilo que é melhor para nós. Nos leva a um lugar de intimidade, de comunhão com o Senhor, onde a nossa vontade se submeta à sua, com a ajuda e a misericórdia diária do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus tem graça para nós. Deus tem misericórdia para nós. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e até sábado que vem. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau, tchau.